Olá, como você está? Tudo bem? Nos últimos 6 meses, você ouviu várias vezes alguém falar sobre a discussão sobre a tributação do ICMS em produtos agrícolas, principalmente insumos como agrotóxicos ou defensivos agrícolas, como alguns preferem chamar. E esta discussão chegou finalmente ao ponto da Assembleia Legislativa criar uma lei que impedisse o governo do Estado, até 30 de abril deste ano, em tributar o ICMS sobre os agrotóxicos. O problema agora mudou de lugar. Está lá em Brasília, no Conselho Nacional de Política Fazendária. Mas a discussão ainda é a mesma. Tributa-se ou não tributa-se os insumos da agricultura, carro-chefe como o agronegócio em Santa Catarina. Para discutir esse tema, estou aqui com a jornalista e economista Jéssica Bahia e também com o jornalista Muricy Balbinotti. Ele que é da agência Adjori, ela que é da Acaerte. E a pergunta que eu faço para vocês: a audiência pública, com a tomada de decisão do governo do Estado, mais precisamente na palavra do secretário da Fazenda, Paulo Eli, de dizer que o governo deixou de lado a questão de tributação dos agrotóxicos ou defensivos agrícolas e vai trabalhar pela manutenção do convênio 100, é suficiente para acalmar o agronegócio de Santa Catarina, Jéssica? Eu acredito que não, né? Até que o convênio seja efetivamente renovado, né? E para isso precisa que todos os estados concordem. Eu acho que o setor agrícola vai continuar apreensivo, né? Já teve bastante discussão sobre isso no ano passado e o governador editou aquela medida provisória querendo... Da tributação verde. Da tributação verde, querendo que tivesse uma escala progressiva, né, segundo a toxicidade do agrotóxico. Então, acredito que vai ter bastante discussão até lá. Vocês trabalham diretamente com muitas comunidades que são propriamente envolvidas pelo agronegócio, dependem diretamente, né? Há cálculos, por exemplo, que só a produção de cebola na região de Tuporanga, no Alto Vale do Itajaí, traz muito mais dividendos para o município do que tudo que é arrecadado em Rio do Sul, que é uma cidade mais urbanizada, mais industrial. E aí, Muricy, dá para se pensar num estado mais apaziguado, ou até o dia 30 de abril, ou pelo menos até o dia 3, quando o CONFAS se reúne em Natal, no Rio Grande do Norte, nós vamos ficar com esta perspectiva de será o que vem pela frente? Eu acho que o ânimo acalma na medida que o discurso do Executivo e do Legislativo se encontram. Porque a gente já sabia, desde que o Legislativo tinha votado a medida provisória e tinha prorrogado a isenção por quanto o convênio durasse, que o Legislativo tinha uma posição clara em defesa da isenção de ICMS sobre os agrotóxicos. Agora, com o posicionamento do Executivo, os discursos se unem e, claro, sabendo que o poder público vai ter uma voz única lá na reunião do CONFAS, é natural que o setor de agronegócio se acalme sobre essa questão. Foi uma audiência pública que não teve muita discussão contrária, nenhuma praticamente, não, exatamente. Né? Mas foi um momento muito importante para os deputados mostrarem para o Estado que eles, que dão o voto final aqui na Assembleia sobre essas questões de benefícios fiscais, não vão aceitar tributação sobre insumos agropecuários. Então, o Legislativo deu essa garantia. Acho que esse foi um grande marco da audiência pública. Foi a Assembleia, por meio dos deputados, aquela moção, pelo menos 36 ali, os outros 4 não estavam presentes, assinaram aquela moção dizendo, olha, nós somos contra a taxação. Então, o agricultor que veio aqui, lotou a Assembleia, ele saiu com essa certeza. Os deputados vão apoiar essa medida. Eu acho que o grande marco foi o governo ter uma posição finalmente, né? Porque parecia que a agricultura e a fazenda e até o governador não estavam meio que se entendendo nesse processo. Então, pelo menos, os agricultores terem um posicionamento que o governo do Estado deve defender que esse convênio seja mantido, traz um alento, né, para o setor. Mas nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla, até o Muricy entrou nessa questão, nós estamos falando de insumos agrícolas. Nós estamos falando da semente, estamos falando do milho, que talvez seja o maior componente, né, da cadeia alimentar de aves e suínos, e o maior problema também. E aí vem aquela questão, se fala em isenção, mas a gente lembra, e isso até pegando um outro depoimento do secretário Paulo Eli da Fazenda, de que Santa Catarina é um estado
importador de insumos. Ele não tem todos os insumos, embora seja o 6º maior produtor de alimentos do país. Quer dizer, e isso para quem tem a extensão territorial que nós temos e a qualidade do produto que a gente coloca não só no mercado brasileiro, como no mercado internacional, já é uma referência. E aí ele fazia aquela avaliação que muitas vezes não chega nem ao produtor rural, muito menos ao consumidor. Olha, nós temos que importar milho. Se a gente importa milho, importações internas, né? Se a gente compra o milho, por exemplo, de Tocantins ou Mato Grosso, que são aqueles que querem tributar. Eles, por uma diferença de tributação que se faz de lá para cá, Santa Catarina leva vantagem na compra e eles levam prejuízo. Por isso que eles querem tributar lá na ponta. É uma relação difícil entre os estados, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? Lembrando também, quando a gente fala de milho, aí vem a história da ferrovia do frango, e vem a história de que o milho é muito caro para vir do centro-oeste para cá. Quer dizer, são outros problemas que já se tornaram recorrentes. Dá para equacionar esse problema do ponto de vista do produtor? Olha, tá realmente bem complicado, né? A solução que vem sendo discutida bastante, a rota do milho, né? Trazer até de outros países sairia mais barato do que trazer do Mato Grosso agora. Que já tem o convênio, que já tem essa isenção, né? Imagina depois se isso realmente for tributado, o custo para o produtor vai ficar mais elevado ainda. Então, eu acho que a tratativa que a gente pode discutir agora é tentar não piorar uma situação que já está bem difícil, né? É verdade. Sabe, Roberto, teve uma coisa que me chamou a atenção ontem, uma frase do secretário, que ele disse assim: o posicionamento de Santa Catarina sempre foi pela defesa da prorrogação do convênio SEM do CONFAS. Porque tem a questão dos insumos, Santa Catarina é importador, como tu falou, então sempre foi. Mas não, se sempre foi esse posicionamento, por que a Assembleia recebeu 1.500 agricultores ontem? O governo poderia ter declarado logo de início: olha, tentamos fazer uma taxação diferente sobre os agrotóxicos, mas os agrotóxicos são 1% do que é discutido dentro do convênio SEM, porque eles são uma pequena parcela. O secretário deixou isso claro. Então o governo poderia ter deixado isso claro, os agricultores não precisariam ter vindo até a Assembleia. Claro, agora vieram, fizeram um movimento, maior audiência pública da história, foi um momento muito importante para a democracia, claro, foi um momento muito importante para eles, para o setor, mas que não precisava ter acontecido se o governo tivesse sinalizado, dizendo: olha, nós vamos defender o convênio 100, a gente concorda com isso, a Assembleia já disse não. Aliás, o nome convênio 100 aparece agora, porque antes eram os convênios. O nome convênios, agora ele tem nome e sobrenome, né? Mas eu vi que ontem o secretário ponderou que esse convênio trata de outros insumos e reforçou essa questão, mas antes o que estava sendo tratado era a manutenção ou não dos agrotóxicos. Então, os agricultores vieram para cá por causa dos agrotóxicos e não por causa dos outros insumos. Exatamente. Agora eu acho que eles descobriram que o problema era maior. Uhum. Acho que a Assembleia abriu esse leque. Não, isso é fato. Eles descobriram que o problema é muito maior, é muito mais complexo. Mas a colocação do Muricy é tão interessante que me faz lembrar do seguinte: os agricultores, os produtores rurais, o pessoal do agronegócio, sabe que ele pode contar com a Assembleia. Contou em 2 momentos crassos, que foi lá no final do ano, em dezembro, quando se aprovou uma legislação prorrogando a isenção sobre os agrotóxicos até abril, quer dizer, até o fim do convênio, que é até 30 de abril, mas o CONFAS se reúne dia 3 lá em Natal, no Rio Grande do Norte, mas também descobriram que eles vão ter um problema certamente de qualidade, porque o próprio secretário, numa conversa depois do evento comigo, me disse o seguinte: secretário Paulo Eli, o que a gente não pode dizer para os agricultores nesse momento é de onde vêm os benefícios para o campo, né? Que é com o pagamento do ICMS. Luz de melhor qualidade, muitas propriedades não são nem trifásicas ainda, dependem de uma ligação monofásica, é uma coisa preocupante, né? Tem propriedade que não pode ter nem refrigeração para aves e suínos, porque é um problema que não suporta a energia. O governo pulou etapas, é isso? O governo deveria conversar mais com o agronegócio, porque ele quis impor uma política, digamos assim, de sustentabilidade, uma política mais verde, e esqueceu de combinar com quem vai operacionalizar, é isso? É a impressão que eu tenho? Eu acho que, em vez de fomentar na ponta mecanismos que tornem a agricultura mais sustentável, que depois, quando a MP foi
caiu por terra, né? Daí resolveu lançar aquele programa agroconsciente para tentar fomentar a agricultura mais sustentável. E tentou primeiro a maneira inversa, né? Tentando desestimular o uso de agrotóxicos mais nocivos. Defensivos agrícolas. Defensivos mais... que sejam piores para o organismo, né? O que a gente viu, pelo menos eu cobri o último Censo Agro, é que Santa Catarina ficou em primeiro lugar em número de estabelecimentos que usam agrotóxicos. 70% dos agricultores disseram que usavam agrotóxicos. Enquanto a média do país é 33%, né? Então também é um número bem relevante. Só que a ponderação da SIDASC é que 80% desses agrotóxicos eles não são tão ruins assim. Eles classificaram ali naquela faixa azul, né? Então, eu acho que o certo poderia ser tentar fazer um trabalho de conscientização com os agricultores para tentar viabilizar que esse percentual, né, que já é até alto de utilização da faixa azul, fosse um pouco maior, né? Ele criou uma tabela que tem 7 itens, né? 7 subdivisões, né? E a última, ou se a gente considerar de cima para baixo, é justamente o tal do defensivo agrícola verde, que não causa impacto nenhum, mas também, na opinião de muitos especialistas, até técnicos e engenheiros agrônomos, também não é eficiente o suficiente para culturas que precisam de grande quantidade de agrotóxico, a maçã, outras culturas que são típicas de Santa Catarina, né? Que só Santa Catarina procura. Mas agora nós vamos ouvir, gente, não só a versão dos jornalistas ou a opinião da Assembleia Legislativa. Nós vamos ouvir o pessoal, tanto do lado de quem opera o agronegócio, quanto do lado de quem representa os trabalhadores rurais de Santa Catarina, sobre a opinião deles pontualmente nesse assunto de cobrança de ICMS sobre insumos agrícolas, notoriamente os agrotóxicos. Vamos acompanhar. O posicionamento concreto é totalmente contra qualquer tipo de oneração, né? No caso dos agrotóxicos, nesse momento, em virtude de que vai aumentar o custo de produção e, com isso, muitos agricultores vão ter uma diminuição na sua margem de lucro ou, muitas vezes, até vão ter prejuízo porque o preço que ele vai vender é abaixo do aquém do esperado. Não dá para admitir qualquer aumento de tributo na área de produção de comida. Precisa fazer, sim, e aí nós somos parceiros, um trabalho de conscientização na forma de uso do defensivo. Mas ninguém tem como, tecnicamente, abolir o defensivo sem continuar produzindo e produzindo bem. E sem viabilidade, ainda os que sobram no campo acabam indo embora. Santa Catarina é o melhor modelo de agricultura familiar do Brasil. Nós não podemos sacrificar esse modelo. Eu acho que está demonstrado aqui a grande preocupação do produtor rural com a questão da tributação dos defensivos, porque nós precisamos competir com a agricultura mundial e a tributação dos defensivos agrícolas para nós vai gerar um custo entre 12% a 15% de aumento, o que na maioria do tempo isso aí vai tirar a nossa lucratividade. Portanto, está demonstrado pelas grandes pessoas que estão participando hoje a grande apreensão do setor produtivo catarinense. Tributar é que quando se tributa combustível e se aumenta o preço, você pensa que vai arrecadar mais no primeiro mês, mas depois cai o consumo, você arrecada menos. Faça isso com a agricultura. Abaixe o imposto, que os poucos que tem ainda, tire esse também, para ver se o agricultor não vai produzir muito mais e vai gerar muito mais imposto. Então, eu acho que essa é uma discussão que nenhuma parte do mundo se tributa insumos agrícolas. Segunda coisa, ICM é um imposto sobre venda de produto. Está querendo se tributar ICM sobre insumo. Isso é bitributação. Você vai tributar uma vez na base e vai tributar depois na venda. O consumidor vai pagar 2 vezes. Pois é, a opinião de quem representa tanto o trabalhador quanto o proprietário rural no agronegócio é de que sem agrotóxico não tem jogo em Santa Catarina. Mas não era hora de começar a pensar no segundo passo, até porque a gente, no próximo bloco vamos ampliar isso, tem uma realidade mundial que está dizendo que muitos países não vão aceitar determinados componentes químicos nos agrotóxicos que já são utilizados em Santa Catarina. E a pergunta é, nós temos um vasto mercado, se não diretamente,
como, por exemplo, a alimentação de aves e suínos. Como é que vai funcionar isso, dona Jéssica, economista? Pois então, pergunta bem difícil, né, Roberto? Eu acho que o governo até teve uma boa intenção em fazer essa tentativa de tributação verde, ser um precursor, ver se mais estados iam acabar aderindo, né? Mas a gente vê que o ano de 2019 foi o ano recorde de liberação de novos tipos de agrotóxicos que na Europa já se vê que eles já não aceitam mais esse tipo de defensivo ou agrotóxico, como preferir também chamar, Exatamente. né? Então, não sou eu, viu? É o povo, é o povo. Então, seria até bom para o Estado ter um foco um defensivo que seja menos agressivo, né? Se ele quer otimizar, né? Tentar aumentar a escala dele para esses mercados. Mas a gente vê que isso também não dá para ser tratado de forma única do Estado, né? Deveria ser esse debate que vai ter em relação aos defensivos seria ser um acordo entre os estados, né? Sim. Não, e até porque o próprio presidente Jair Bolsonaro, durante a campanha e já como presidente da República, sempre defendeu que a agricultura use o agrotóxico como forma de ganhar em produtividade. Mas, nesse contexto que ele fala, ele não trata dessa questão da guerra fiscal entre os estados, né? Existe, né, Muricy? Não acabou, né? Não acabou. E essa questão, eu acho que foi uma das poucas pautas que eu já vi na meia cobertura jornalística, de ver o pequeno trabalhador até o último trabalhador, o patrão, e em toda a cadeia todo mundo tem uma mesma posição. Desde o pequeno até o grande, toda a cadeia tem uma mesma posição de defesa. E é um pouco natural que a gente entenda que eles façam essa defesa, porque a aplicação de ICMS sobre agrotóxico para eles é custo. A gente muitas vezes discutiu sobre saúde, nessa questão dos agrotóxicos, sobre ideologia, importação, mas para eles, qualquer valor agregado como custo vai fazer perda de competitividade para eles. Vai repassar para o consumidor, né? Foi o argumento, vai repassar para o consumidor. Aqui os estabelecimentos que forem comprar os produtos vão preferir trazer produtos de outros estados que não têm essa tributação. Mas a lógica é que no Conselho Nacional de Política Fazendária, a gente quando está falando em políticas, às vezes não é até um contrassenso falar em lógica, né? Mas, enfim, de que não exista mais a guerra fiscal. Tem a reforma tributária estourando aí, a gente vai se aprofundar nisso daqui a pouco também, que a lógica dela, aí sim, a lógica ideológica dela, é justamente você evitar a guerra fiscal entre os estados. Que alguém mas enquanto isso, né? O que não dá para imaginar é um quadro do Brasil onde você tenha 26 estados e o Distrito Federal brigando entre si. Né? Mas um quadro que dá para a gente defender em contraposição a essa questão, a gente pode até cobrar o ICMS sobre agrotóxico e usar esse custo de produção, esse valor cobrado a mais, para que se invista em outras questões que influenciam na competitividade, como, por exemplo, que a gente fala da infraestrutura, fala de energia, né, transporte, armazenamento, tudo isso a gente pode transformar... Logística como um todo? Como um todo. O agronegócio ele pode ser muito mais competitivo se a gente apostar e investir em outras áreas que não só a questão dos agronegócios. Se a gente diminuir o custo de produção que se compare, que se equivala ao ICMS, pode ser que o produtor até aceite pagar o ICMS por uma questão de... daqui a pouco... Muitos me disseram isso, Muricy. Se fosse igual para todos os estados, em alíquotas, nós não teríamos problema nenhum em aceitar, porque aí iguala. Você não tem divergência, mas hoje não é assim que funciona, né? Você vai ali, comprar às vezes do Paraná é mais barato do que comprar do Mato Grosso e é o produto que vem do Mato Grosso para cá. O argumento de alguns produtores também foi, vamos tributar então o agrotóxico aqui, ok, vamos comprar do estado vizinho. Foi o argumento de várias audiências que foi tratado desse tema. Então, não sei se for uma coisa única, realmente não seria muito viável. Eu acredito que a gente está tocando no assunto, a gente está batendo nele, fazendo volta, mas a gente está falando de isenções fiscais, que é o tema do nosso próximo bloco. Vamos aprofundar um pouquinho esse item e depois falar da pesada e ainda sem futuro definido reforma tributária que patina lá no Congresso e o governo federal ainda não apresentou a versão dele. Até daqui a pouco.
Edição extra aqui na TVA e nós estamos tratando do espinhoso, mas importantíssimo tema, isenção fiscais sobre produtos agrícolas e insumos. Jéssica, você também tem formação economista. Quando eu falo Jéssica economista, eu estou lhe elogiando, não estou pegando no seu pé. Isenção fiscal é uma coisa boa, mas do jeito que estava em Santa Catarina, até o ano passado, até o 2018, era um absurdo, né? O governo não sabia para quem dava isenção fiscal. Você não acha que, de repente, essa questão do agronegócio entrou na lista depois porque entrou, e a gente ouviu ontem o secretário Paulo Eli dizer que por pressão da mídia, estava falando da gente, e também do Tribunal de Contas e do Ministério Público, é que o Estado, em 2 LDOs seguidas, foi obrigado a baixar de 25% para 16% os percentuais de isenção de impostos. Por que se perdeu o controle em Santa Catarina? Quem fosse amigo do rei levava, quem não fosse não levava, era assim? Mais ou menos isso. Até via que também era direcionado a algumas empresas, né, e não por setor. Vamos pegar um exemplo. Indústria têxtil. 400 indústrias, só 4 tinham benefício. Explica isso lá no Confas. Realmente. E a questão dos defensivos realmente surgiu por conta disso, né? Quando a gente vinha para algumas audiências, o argumento era a gente precisa diminuir alguma coisa. Se agrotóxico, teoricamente, faz mal para a saúde, por que eu vou dar um benefício fiscal para algo que faz mal para a saúde? Então, esqueceram da cadeia produtiva, né? Esqueceram da cadeia produtiva. O argumento faz sentido, né? Mas não ouviu o outro lado primeiro. Nessa história das isenções, que a gente, desde o ano 2, 3 anos que vem sendo discutido, o secretário uma vez fez uma coletiva e chamou a gente para falar sobre essa questão e muita gente questionava esse tipo de... Ele falava assim, bom, dá isenção aí, tu falou do setor têxtil, também setor de aviação, setor de supermercado, vários setores que tinham problema e o secretário falava disso abertamente em off para os jornalistas, para a gente saber e para as pessoas saberem que muitas das isenções fiscais que o Estado dava não eram justas ou não tinham nenhum benefício para o Estado de Santa Catarina. A gente questionava, mas como se deu isso? E ele sempre deixou claro o seguinte, as isenções elas eram legais, mas elas não tinham uma condição jurídica bem estabelecida por não ser aprovada na Assembleia. Sem contar os de gaveta, né? Sem contar os de gaveta. Acho que o que a gente passou agora, pelo menos, vai ter o respaldo da Assembleia. A gente percebeu que o secretário mostrou um certo desconforto por essa briga entre os poderes. O TCE, a Assembleia, ele jogou para a Assembleia não quis, para poder dizer para o Ministério Público e para o TCE que ele não podia cortar dos agrotóxicos. Então teve uma briga entre os poderes ali, que ele mostrou um certo desconforto entre essa questão, mas que a gente precisa entender que a discussão precisa ser um pouco mais profunda e vir mais à tona, um pouco mais transparente. O secretário vem dando transparência para essas questões dos benefícios, mas a gente precisa discutir. Bom, quando abrirão as gavetas, né, Roberto? Eu temo o conteúdo das gavetas, porque já ouvi de auditores da Fazenda, em off, obviamente, de que se abrirem, alguns jacarés vão sair lá de dentro com a boca cheia de dentes e aberta, pronta para abocanhar, porque há coisas que não são verossímeis. Então, era a cultura de vamos dar para os amigos, quem estiver com a gente está bem, mas não tinha uma base legal. Lembrando que, recentemente, o Tribunal de Justiça deu ganho à Procuradoria-Geral do Estado e uma grande rede varejista que ficou 10 anos sem recolher ICMS. Estamos falando de Santa Catarina, tá, gente? Não estamos falando do Piauí, do Ceará, como a gente costuma, né, preconceituosamente, né, citar alguns estados do Brasil de menor impacto. Né? Estamos falando de Santa Catarina. Vai ser obrigado a devolver 100 milhões de reais ao Estado. Então, que história é essa, gente? E a Assembleia estabeleceu a melhor regra, que para mim é a regra de ouro, sem querer fazer comparações. Vai dar isenção de agrotóxicos? Vai dar isenção para outro produto? Passa por aqui. O povo tem que saber em quem que a gente está votando e que a Assembleia precisa dar a anuência. A questão de desconforto e transparência já começou bem antes, né? Quando teve esse processo de começar até a revisão, vários setores tinham ficado de fora, né? Tanto que teve o projeto de questão do rescaldo, né? E
vários setores começaram a pressionar o governo para poder entrar, né? Porque muita gente realmente tinha ficado de fora e até várias vezes quando a gente perguntava, o secretário Paulo ele falava, esses são os que vão ficar. Sobre os que ficaram de fora eu prefiro não comentar. Isso aconteceu diversas vezes, então faltou bastante transparência nesse processo. E também aquela coisa de ter a base, né? O governo não sabia para quem tinha concedido isenção. Uma vez eu ouvi de um técnico da Fazenda, depois o próprio secretário Paulo Eli assinou embaixo, o seguinte: que bom que eles estão vindo aqui reclamar para que a gente saiba quem tinha o incentivo e quem não tinha. Quer dizer, não era transparente, era uma coisa rudimentar, era o programa... Desorganizado, né? Não, desorganizado. E a gente não pode admitir isso do Estado, que nós pagamos para ele existir, né? Geopoliticamente, né? Nós que mantemos o Estado. Quer dizer, era uma desorganização total. Mas agora vai ter que ter a anuência da Assembleia para qualquer concessão de isenção fiscal, que é bom, né? É bom. O secretário disse num desses eventos também que, por exemplo, a isenção fiscal ela não conta como receita, mas você também não consegue incluir ela como um investimento, né? Sim, então você não consegue colocar ela no orçamento de maneira clara. Tanto que a Secretaria da Fazenda, quando a gente perguntava, se tirar o agrotóxico, quanto entra no caixa da Fazenda? Se tirar tal incentivo, quanto entra? E não se sabia. Esse cálculo a gente não tem. Então falava de 6 bilhões, que depois foi reduzido, né, de isenções, mas era uma projeção. Não se sabe exatamente quanto pode entrar no caixa de Santa Catarina se as isenções caírem. E o secretário falou que Santa Catarina dá isenção para preservativo, por exemplo, mas não consegue utilizar esse valor para rubricar em saúde. Então, você tem um mínimo de saúde, mas é um dinheiro que entraria no caixa, que você poderia investir em saúde, fazendo assim, não, então a gente vai cobrar 17% e aí vai usar esse imposto para investir em saúde, mas você já está investindo em saúde se você der isenção para o preservativo, você já tem esse... Então, é uma questão também de ligar os pontos do orçamento. Ele deu um outro exemplo sobre motocicleta. Tinha isenção fiscal para motocicleta, por uma questão de transporte, de incentivo, só que motocicleta é um dos principais causadores de acidentes e de custo hospitalar de Santa Catarina. Os hospitais públicos têm diversos problemas, um custo altíssimo de cirurgia, recuperação por conta de motociclistas. É a dicotomia do Estado, né? O Estado, e também temos que considerar, passar uma pergunta aqui para a Jéssica, o seguinte quadro: o Estado que não tem controle vai cobrar de controle de quem? Exatamente. Quando você citou a questão ali dos preservativos, a gente pode lembrar também dos agrotóxicos. Será se não seria mais viável o Estado, na questão dos preservativos, não dar o incentivo e distribuir ou fomentar para as pessoas que precisam de baixa renda? Isso não é um direcionamento melhor e poderia entrar numa rubrica como essa, sabe? Seria mais organizado, digamos assim. É uma questão interessante. Inclusive, a gente vai ouvir agora o secretário Paulo Eli, especificamente sobre a questão da isenção fiscal ou a falta de tributação, que ele diz que o Estado vai manter, em cima de produtos, dos insumos agrícolas, né? Que são vários produtos, não fica só limitado à questão do agrotóxico. Vamos acompanhar. A Assembleia decidiu que não aceita a tributação dos agrotóxicos. A nossa proposta sempre foi a manutenção do convênio 100, porque se o convênio 100 cair, prejudica muito as finanças do Estado de Santa Catarina, porque nós somos importadores líquidos de insumos agropecuários. Nós vamos ter que bancar mais créditos de ICMS na conta gráfica das empresas. Então, o Estado apoia a prorrogação do convênio 100. Nós estamos negociando com os outros estados a prorrogação. A grande parcela do convênio 100 são os insumos agropecuários em geral. São rações, suplementos, fertilizantes, adubos, milho, soja, aveia. Pois é, o secretário reforçou tudo aquilo que a gente já tinha falado no primeiro bloco. Foi um momento de pressão. A gente sabe que o cenário era amplamente desfavorável às posições anteriores do governo. Quando a gente é surpreendido como imprensa, a gente veio com uma pauta de que o governo teria 2 representantes, o secretário Paulo Eli e o secretário Ricardo de Gouveia, da Agricultura e da Pesca, que representariam o Estado, num universo de mais de 1.600 produtores rurais e representantes do agronegócio, amplamente, e ainda a presença quase que maciça dos deputados. Havia 35 deputados estaduais dos 40 presentes à sessão, e 36 assinaram a moção porque o presidente da Assembleia apareceu depois, na posição de magistrado,
O deputado Júlio Garcia veio depois. Assustou o governo, aquele tamanho da audiência ali, a Assembleia ganhou um espaço importante para que eles falassem diretamente ao centro do poder em Santa Catarina? Eu não sei se assustou, né? Mas eu acho que toda essa questão do incentivo à Assembleia teve um protagonismo Capitaneou, né? desde o começo. Assim, se não fosse pelas tratativas que tiveram nas reuniões, nas audiências, até muitos setores que acabaram sendo englobados, né, não entrando nos incentivos, teriam ficado de fora, porque as reuniões aconteceram aqui, assim, no limite do tempo, né, de mandar os projetos. Então, realmente foi um protagonismo bem forte. Uhum. Acho que teve também, por um lado, do governo, de perceber que a Assembleia se colocou essa força, né? Ela mesmo se reuniu com os deputados, se uniram em torno da causa, foi uma das causas que mais teve apoio, que eles conseguiram trabalhar em conjunto entre as bancadas, não tinha nenhuma divergência entre os deputados. Então, o Legislativo mesmo conseguiu fazer esse movimento e mostrar para Santa Catarina também que tinha um braço forte, como eu falava no primeiro bloco, porque se o governo tivesse falado lá no início que era a favor da manutenção do convênio, não precisava do evento, mas ontem a gente viu na audiência pública que vários deputados queriam também ser pai do filho da defesa da isenção do agrotóxico, então todos vieram falar, todos se mostraram, tiraram foto, participaram. Você fez uma observação interessante, que da base da cadeia produtiva, do produtor, da agricultura familiar, até o grande empresário do agronegócio, todo mundo tinha o mesmo discurso, né, com relação aos agrotóxicos. Mas aqui os deputados também fizeram isso, né, de A a Z, de esquerda a direita, toda a questão ideológica e tal foi esquecida e todos eles tinham o mesmo discurso favorável à manutenção do benefício, né. Uhum. A FECAM também se posicionou a favor, né? Em contraposição, quando teve a tributação verde, o Ministério Público se posicionou a favor da tributação verde, né? Também via tratando bastante da questão das intoxicações por agrotóxicos. Sem risco de defender a posição do Ministério Público, mas ele falou também em tese, né? Ele falou que a tese é importante, de levar o assunto adiante, né? Talvez o momento não seja esse agora, mas em algum momento também vai ter que se pensar nisso. Uhum. Eu acho que esse é o grande desenlace de todo esse processo. Vamos pensar fora da caixa, usar essa expressão desgastada já, vamos pensar também um pouquinho mais à frente, porque a cadeia produtiva vai ter que olhar para esse lado, que a gente já falou no bloco anterior, né, da questão da tributação verde. Isso é uma realidade mundial. Mas depois do intervalo nós vamos ouvir os deputados que capitanearam essa grande audiência pública, tanto da Comissão de Agricultura quanto da Comissão de Finanças e Tributação, e falar um pouco mais sobre a reforma tributária. Espere, você que está esperando aí há muito tempo pela correção da tabela do imposto de renda, isso também é reforma tributária. Até daqui a pouco a gente conversa. Edição extra aqui na TVAL, tratando do assunto isenção fiscal para os insumos agrícolas. Não dá para ficar só no agrotóxico, né? Tem muita coisa. Tem o milho, tem a semente, tem outros produtos que compõem a cadeia, né, que são tão importantes quanto. É como a gente disse, né, de repente se percebeu que o assunto era muito mais amplo, o tal do convênio 100, né, que agora tem até sobrenome, né, lá do CONFAS, que é mais importante do que simplesmente isso. Mas vamos falar no assunto palpitante que tem muita gente que não quer nem tocar, que é a reforma tributária. Vamos pensar nos projetos que estão lá no Congresso. O governo federal ainda não apresentou o dele, né? A proposta dele. Mas a questão do imposto de valor agregado, né? O IVA, que se fala tanto como a solução dos problemas. Vamos esquecer que tem gente que ainda sonha com a volta da CPMF, sobre transações financeiras, com outro nome, certamente, mas vamos pensar assim, no IVA. Ele quer se apropriar dos valores do ICMS, que é o maior imposto estadual, e do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, das prefeituras. E o governo jura, e está lá no projeto, que em 20 anos recupera as eventuais perdas de prefeituras e estados. Será outra Lei Candir, o maior calote da história da União para os estados, municípios exportadores? É um grande receio, né? A gente teve uma apresentação do Bernardo Api aqui,
na que é o pai da criança, né? Da PEC 45, né, falando que ia ter um fundo, né, um colchão para os estados e municípios perdedores e que isso poderia ser sanado, né? Mas ele não falou nem de mola nem de espuma, né? Ele falou do colchão só, né? Colchão. Só a parte de fora, né? Mas já colocando o nome estados vencedores e perdedores, né? Já dá para ponderar por aí. Exatamente. A gente tem que medir quantos prefeitos e governadores vão ter de poder junto ao Congresso Nacional para tentar barrar pelo menos a inclusão do ICMS e do ISS. Porque pode haver uma proposta de reforma tributária no sentido de simplificação que una apenas os impostos federais. Sim. Isso já é falado, defendido por algumas pessoas. Acredito que a reforma não está andando também porque não existe consenso nessa questão. Mas acho que é uma reforma muito mais viável, rápida e que tem uma aprovação quase certa. E a gente pode continuar aprovando isso, continuar discutindo uma nova reforma a partir do ICMS, do ISS. Eu sempre penso a questão da reforma tributária e tributação de uma maneira geral sobre vários âmbitos. Eu sempre questiono o seguinte: você é religioso? Você já leu a Bíblia. Se você é cristão, e lá na Bíblia falam de impostos. Aliás, Paulo, que também na liturgia católica é conhecido como São Paulo, era um arrecadador de tributos. Um auditor fiscal, né? Era um auditor fiscal do Império Romano. Depois ele se converteu. Cristo diz: dar a César o que é de César, ele está falando de impostos. Se você é uma pessoa que gosta de história, você sabe que as grandes revoluções que ocorreram na história da humanidade foram por causa da cobrança pesada de tributos, impostos, por parte de coroas, por ditadores, por gente impositiva. Então, a reforma tributária é tão periclitante, eu diria, tão envolvente quanto a da Previdência, né? Só da Previdência a gente está falando da projeção do passado que vai ter reflexo no futuro, e a tributação é agora. Quem não paga impostos, ou o Estado que não arrecada, também não tem dinheiro para fazer nada, né? Essa é a questão, né? A gente sabe de onde é que vem o dinheiro para pagar a segurança, a saúde, vem dos impostos, vem dos tributos, e o ICMS é o maior do Estado. Mas depois dessa divagação aí, voltando para a realidade, com os pés no chão, lembrando um pouco também que a reforma tributária já foi testada para estados e municípios no processo de reforma da Previdência, onde simplesmente deputados federais e senadores se negaram a incluir estados e municípios porque achavam que iam beneficiar futuros adversários políticos com a inclusão. Está lá a PEC paralela. Ela deve ter algum problema, deve ser comparada a uma tartaruga, né? Ela não anda, né? Ela tem problemas, né? Muito devagar. Aqui a questão da tributária também enfrenta esse mesmo problema. A gente vê aqui por parte da FECAM, Federação Catarinense de Municípios, já se manifestou contrária, né? Fez uma série de audiências para tentar tratar do tema e também está posicionando contra a reforma tributária. Pelo parte do governo do Estado, falaram que seriam favoráveis se não diminuísse a arrecadação do Estado, né? A questão é se isso vai acontecer ou não. Vamos fazer aquele cálculo, né? Vamos até atualizar o cálculo, né? Santa Catarina entrega cerca de 60 bilhões ano para o governo federal e quando voltam 5 bilhões o governo comemora. E os outros 55 vão parar onde? Vão manter aquele estado megatério ou vão ser divididos para os estados mais pobres? É uma questão muito preocupante, né? É preocupante e complexa, sabe, Roberto? A gente vai ter que discutir reforma tributária por uns 10 anos. Eu vejo principalmente duas questões principais que vão ter que ser lidadas de formas distintas. Primeiro, porque o governo, a União, está em déficit, então não tem como a gente reduzir a carga agora, né? E todos os estados também estão quebrados. Os estados também estão quebrados, os municípios também estão com dificuldade financeira, então não tem como reduzir hoje a carga. Então a gente precisa primeiro fazer uma discussão sobre reorganização de impostos, simplificação e diminuição do custo das empresas e do Estado para apurar o imposto, para calcular, uma facilitação, e depois a gente testar esse modelo, ver se ele deu certo e lá no futuro, se for preciso, se for necessário, se for condizente, aí também discutir uma redução de carga. Mas essa é uma discussão que vai demorar bastante tempo e na velocidade que está andando. Redução de carga agora é completamente inviável, né? Até a própria redistribuição de carga no momento que já é inviável. A questão do pacto federativo, sim, que todo mundo fala há décadas. E olha que evoluiu nos últimos 10 meses, evoluiu bastante o assunto.
Já tem até questões práticas, né? Mas é preocupante, sim. O Pacto Federativo é aquela coisa da abstração do Estado geopolítico, né, que nós temos aqui. A gente faz de conta que a União cuida da gente e a gente faz de conta que acredita que ela cuida, né? Então é um país do faz de conta, né? Não tem bases sólidas, porque qualquer contingência tira recursos dos ministérios que seriam repassados para os estados e municípios, principalmente para os municípios lá na ponta, e aí a gente fica naquela. E hoje ainda a gente tem a guerra, que é a outra guerra, né? A guerra do parlamentarismo orçamentário, né? Que o governo venceu essa batalha, impedindo que o Congresso tivesse acesso, aí, tivesse emendas impositivas, a 30 bilhões de reais do orçamento, né? Mas aí você já avaliou que emendas são coisas positivas, que vêm para estados e municípios? Ninguém avaliou isso, né? Só ficou pensando na guerra como na guerra. Eu sou a favor de um lado, eu sou a favor do outro. Não esqueceu de como chega lá, né? É como a gente diz, isenção de impostos é coisa boa, porque gera emprego, ajuda a fomentar a economia, e também emendas parlamentares são importantes, né? Mas quando a gente pensa sobre a questão das isenções, a gente tem que ponderar se uma redução da carga tributária dessa forma, em forma de isenção, é mais ou menos eficiente do que você dar um apoio para a política de uma forma mais ativa, fomentar a agricultura, que nem teve agora essa questão do agroconsciente, vamos ver se isso vai fazer efeito ou não. Sim. Isso seria mais, a gente fala em efeito multiplicador na economia, né? Seria, teoricamente, daria um ganho maior do que se você diminuísse o imposto para aquela área. Então a gente também tem que fazer a ponderação. Muricy, você atende muita gente do interior do estado de Santa Catarina. Aqui nós temos um conceito mais ou menos assim de Suíça, né? Cantões, né? Mas a agricultura é forte em todas as regiões de Santa Catarina, até na Grande Florianópolis, que é basicamente turística, ela é forte. O estilo de agricultura que muda um pouquinho de agronegócio. O que a gente pode dar de norte para essa galinha dos ovos de ouro, não querendo fazer nenhum trocadilho, né, com a questão dos insumos e tal? O que a gente diz para a pessoa que investe no agronegócio, que já depende do clima, que já depende de cotações internacionais, do coronavírus e coisa? Dizer para eles o seguinte, pode investir que a gente vai crescer e vai ser forte. É difícil. Essa questão da reforma, a gente percebe que assim, se a gente tem um imposto estadual, e essa é até a reclamação da FECAM, se a gente tem um imposto estadual, imposto municipal, imposto federal, é porque cada ente da federação consiga fazer política fiscal com ele. Então, se a prefeitura está esmagada com seu orçamento, o estado está esmagado com seu orçamento, ele não vai conseguir ter essa independência, né? Vocês estão com as mãos amarradas dependendo do orçamento que o Congresso aprova, que a União que está lá em cima. Que é então, uma peça de ficção, né? Sim, a gente está falando de mais Brasil, menos Brasília, há 1 ano e meio, mas a gente precisa de medidas concretas para isso. A gente precisaria que os prefeitos tivessem mais autonomia para fazer política fiscal com seus impostos, e o que a gente vê é que a proposta que está andando vai na contramão disso. E além disso, os prefeitos a principal pauta dos prefeitos no ano passado não foi nem essa questão da reforma tributária, foi não deixar que os municípios com menos de 5 mil habitantes fossem extintos. Então, assim, ainda tem um jabuti ali no meio para os prefeitos terem que resolver, fora todos os problemas que eles têm nos seus próprios municípios, né? Então, uma questão que vai demorar muito tempo, é difícil os prefeitos se unirem, tem uma parte do discurso que parece que vai acontecer, mas não vai, enfim. É uma questão complicada. Voltando um pouco ao assunto que foi tema de a maior audiência pública da história da Assembleia Legislativa, nós vamos ouvir agora os presidentes das comissões de Agricultura e Política Rural e também de Tributação e Finanças sobre o resultado e a importância desta audiência realizada pelo Parlamento Catarinense. Acompanhe. Santa Catarina não quer saber de tributação sobre insumos agrícolas ou sobre a agricultura. A moção aprovada pelos deputados, o abaixo-assinado dos agricultores e as palavras das lideranças aqui deixaram muito claro. Nós queremos a prorrogação do convênio 100 do CONFAS e se discutir essa pauta lá na reforma tributária. Mas nós não podemos ter aumento de impostos para a agricultura catarinense e brasileira sobre pena de perdermos a nossa competitividade nacional e até no mercado internacional. Se tiver mais uma carga tributária, esse setor vai ser muito prejudicado.
gerando desemprego e queda na nossa economia. 2.000 produtores vieram para Florianópolis, externaram o seu desejo por intermédio de um abaixo-assinado feito aqui mesmo na Assembleia Legislativa e entregue que foi ao secretário da Fazenda e ao secretário da Agricultura. Também 36 senhores deputados assinaram uma moção e entregaram no início dessa audiência ao secretário da Fazenda e ao secretário da Agricultura. Significa dizer que o Parlamento catarinense e o setor da agricultura catarinense desejam a continuidade do Convênio 100. Na minha fala na tribuna, eu fiz um comparativo do quanto é importante o voto de Santa Catarina. Santa Catarina é referência mundial na agroindústria. A agroindústria brasileira nasceu em Concórdia e Videira, com a Perdigão e com a Sadia, que se instalou no Brasil inteiro. Então não tenho dúvida de que o apelo que nós fizemos, o apelo que o produtor fez, Santa Catarina vai rever a sua posição. Pois então, a posição dos deputados é clara. O apoio ao agronegócio, o carro-chefe da economia de Santa Catarina, não poderia ser diferente. Mas aí eu pergunto, nós estamos num ano eleitoral, de eleição municipal, aquela eleição que é diferente, que muda tudo, num cenário onde você não pode fazer coligação para a eleição proporcional, o que obriga todo e qualquer partido participante do processo a ter uma chapa forte para vereador. E ainda apoiar um candidato a prefeito que não necessariamente do partido dele. E neste contexto, Santa Catarina ainda tem um componente a mais, que é uma reforma da Previdência dos servidores estaduais, que vai provocar certamente muito barulho. Já está provocando, né? Já provocou bastante barulho no plenário aqui esses dias. Ah, mas eu diria ainda que dentro do que se espera, nós estamos apenas com os estralos, né? Depois, o barulho vem depois. O que a gente pode imaginar que dá para construir com tantas nuances, com tantas frentes, com tantos problemas para enfrentar num estado só, num momento só, e ainda você tem que alinhar economia, política, né, administração pública, que é outra coisa além de política. Fazer o quê? Tem uma luz aí, um norte? Eu acho que a Assembleia abriu um precedente, já estava aberto na verdade, de união dos deputados em torno de uma causa. E isso facilita muito para a aprovação dos projetos. A casa, a gente fala que o presidente Júlio entrou ontem na audiência, sentou, não falou uma palavra, mas tu percebe que a Assembleia está bem costurada em certas unicidade, questões, né? Sim. Então, esse é um bom precedente para a Assembleia para outras questões polêmicas. Apesar da reforma da Previdência estar caminhando devagar, o regime de urgência vai ter que cair, porque não vai dar tempo de mas votar. O governo já disse que não tira. E aí? Não tira, mas não dá tempo, não tem tempo hábil para fazer essa discussão. Mas a Assembleia já mostrou que está bem, está azeitado o sistema entre os deputados. Eles estão conseguindo agir em conjunto para aprovar as questões, estão conseguindo formar maioria, né, para grande parte das questões polêmicas que têm passado pela casa. Acho que eles conseguem dar vazão para a maioria dos projetos. Né? Tem um componente interessante nisso que você falou, que também, às vezes, muita questão que poderia ir para o lado só ideológico, ou até mesmo de enfrentamento entre situação e oposição, o pessoal está passando por cima disso. Não, o projeto é bom, vamos aprovar. Não interessa que é desse governo, porque eu sou contra ou sou a favor. Não, vamos aprovar. Até tem situações singulares, né? Parte da bancada do partido que elegeu o governador, a maior parte rompida com o governador, agora sofrendo sanções partidárias, mas votou e quase mais de 80% dos projetos que vieram da origem do governo, né? É uma situação até sui generis, né, no parlamento. E a eleição municipal atrapalha todo esse processo aí de análise, até mesmo essa questão das isenções fiscais? Não sei se atrapalha, né? Mas com certeza todas as votações que tiverem agora, quem está de olho nas eleições já começa a ponderar, né? Vai pensar no eleitorado. A questão que você falou de unidade, eu acho que é bem importante, mas a gente vê que essa unidade a gente encontrou no parlamento. Durante todo o ano a gente não encontrou no governo, né? Então, talvez se tivesse uma maior articulação, né? Falta diálogo, falta transparência, falta sentar realmente e conversar sobre os problemas e chegar, se conseguir chegar no governo a mesma unidade que está chegando no parlamento, a questão fica um pouquinho melhor. Isso aí então reforça aquela tese que nós tínhamos uma capa de rosto da nova política, que na realidade esqueceram que nova, velha, que é muito mais retórica eleitoral do que qualquer coisa, na minha opinião, a questão da nova política, significa fazer política. E isso é para quem sabe.
para os fortes e não simplesmente para quem acha que pode mudar de uma hora para outra, né? Também tem esse componente, né, nesse processo todo que a gente está acompanhando, né? A gente viu até na questão dos agrotóxicos, assim, o governo tinha um posicionamento e não, questão de política ali não teve nenhuma anterior, né, de ter aquela medida provisória, aquilo ali simplesmente não estava sendo debatido e simplesmente foi colocado uma medida provisória sem ter conversa nenhuma com o setor produtivo. Exato. A falta de diálogo acho que é um dos principais problemas, né? Eu acho que tem um componente na eleição agora, Roberto, que é o seguinte, um dos principais projetos do governo, carro-chefe, é o projeto Recuperar, de manutenção das rodovias. Exato. E ele é feito junto com as prefeituras. Consórcios, né? Os consórcios, junto com as associações de municípios. Então, se a gente trocar os mandatários dos municípios, talvez seja necessária uma nova negociação. A depender de como a coisa política vai andar, a depender de quais cartas estiverem na mesa, quem tiver mais força política. Já teve resistência em algumas associações, né? E nós temos outros casos que não só dentro dessa questão do projeto Recuperar, também a questão da integração do transporte coletivo na Grande Florianópolis. Ainda é polêmica. O município de Palhoça bateu o pé. Não, a gente também quer algum benefício e que façam uma terceira pista na BR-101, porque não adianta integração se não tiver ônibus andando. Eu acredito assim que muitos dos prefeitos não fizeram tanta oposição assim ao projeto do Moisés por entender que ele tinha uma popularidade muito grande, primeiro ano de governo, né, agora começando o segundo, estava na onda do 17, então ainda assim estavam se pesando para não criticar o governo de uma forma mais brusca, assim, mais forte. Agora, com o andamento do governo, com um certo desgaste, com o andamento da máquina, já que as coisas deveriam estar funcionando um pouco mais rápido, eu acho que abre um precedente para os prefeitos serem mais agressivos com o executivo. Eu acredito que, inclusive, um primeiro ano de mandato, o cara que prometeu, né, vir para Florianópolis para pressionar para a rodovia, para o posto de saúde, para tudo que precisa lá do apoio do Estado, acho que pode subir o tom contra o governo. O governo tem trabalhado. E é um teste para o governador. Vai ser a primeira campanha eleitoral que ele vai enfrentar e com um certo protagonismo, porque ele também tem interesse em que o partido dele, o PSL, tenha prefeitos eleitos ou construa alianças robustas, né? E o que a gente está vendo é que começa o problema dentro do partido, né? Ou dos partidos, né? Tem muito partido aí que está honrando o nome, né? Porque está rachado, fragmentado, partido, né? E isso não é uma coisa boa de uma maneira geral numa eleição municipal. Mas eu gostaria de agradecer muito a presença da Jéssica Bahia, que, embora o sobrenome é filha de São José, josefense, aqui na Grande Florianópolis, do município Balbinotti. A Jéssica é da Rede de Notícias Acaerte e o nosso amigo município Balbinotti é da Adjori, né, que hoje tem uma central de produções. É muito bacana isso, é muito bacana ver que a imprensa escrita, né, impressa, né, para honrar o nome de imprensa, né, ainda tem o seu vigor e também a parte digital, evidentemente, importante. Mas é só um parênteses, coisa de jornalista, né? Mas para o importante debate que a gente trouxe aqui, a gente teria que ter uns 42 programas, acho que tinha que ter uns 2 por mês, né? Para as pessoas entenderem, até porque é muito dinâmico. O quadro vai mudar, nós temos que ver o quadro agora com o Conselho Nacional de Política Fazendária, que terá a palavra final sobre a manutenção ou não desses convênios de isenções, né? Dos subsídios ou até mesmo dos insumos agrícolas com os estados. Dito isso, gente, um grande abraço, agradecendo a presença dos colegas e a todos vocês e até a próxima.